Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você já ouviu essa frase? O Brasil não corre o menor risco de dar certo. Essa frase de Roberto Campos descreve muito bem, infelizmente, o imbróglio no qual o país se meteu nos últimos 100 anos. Essa realidade piorou muito após a Constituição de 1988. De lá para cá foi implementado no Brasil o Estado Providência, também conhecido como Estado Assistencial. O maior erro da direita é negligenciar o fato que o discurso da esquerda é muito atraente. O Estado assistencial nunca vai te deixar desamparado, vai gerar oportunidades, criar uma sociedade mais igualitária e justa, vai te dar acesso à educação, saúde e outros serviços de graça. Não é maravilhoso? Pois é maravilhoso. Então qual é o problema? O problema é que não funciona. E o que acontece no Brasil vem mostrando isso na prática. Eles vendem com paixão, mas o resultado é a dependência. Tudo isso tem um custo e o Estado não gera receita. Portanto, ele precisa obrigatoriamente confiscar o que cada cidadão produz para pagar essa conta. Quando ele gasta o que você produz, e no Brasil ele gasta 40% do que você ganha, ele confisca esses 40% sem te perguntar se você concorda ou não. Ele simplesmente confisca. Então, se o Estado confisca 40% da sua renda, ele usa esse dinheiro para fazer tudo aquilo que é o dever de um Estado assistencial, certo? Então não é de graça, né? Se eu estou pagando. A outra pergunta é: quem fornece esses serviços para o Estado? E é aí que mora o perigo. Muitos fornecedores estão loucos para morder esses 40% de tudo que é produzido no Brasil. Esses fornecedores se aproximam do Estado através de financiamentos de campanha políticas em troca de favores, ou ainda por corrupção direta, como no caso do Petrolão e dos escândalos conhecidos da Lava Jato nos governos do PT. Qual é a única maneira de reduzir isso e de diminuir o que confiscam do nosso bolso? O único caminho é a redução do Estado, o que diminuiria a necessidade de dinheiro pelo Estado e deixaria mais dinheiro no seu bolso. Se é tão simples assim, por que não fazem isso, não é mesmo? E é aí que o drama começa. Os tais fornecedores que pegam os nossos 40% não querem perder essa bocada, então eles boicotam e pressionam qualquer mudança nesse sentido. Nos últimos 100 anos, especialmente desde 1988, esses fornecedores ganharam muito poder e dinheiro. Em 1988, eles comiam apenas 14% do nosso dinheiro, enquanto hoje eles têm 40%, ou seja, quase 3 vezes mais. Como na prática vemos a pressão desses grupos de interesse junto ao governo Bolsonaro, pressão exercida pela mídia, que é financiada por esses grupos. A saída do ministro Weintraub foi uma pressão exercida por grupos de educação. Já a saída do ministro Ernesto Araújo foi uma pressão exercida por grupos alinhados com a ditadura chinesa. A saída do ministro Ricardo Salles foi uma pressão exercida por grupos ambientalistas. Todos esses grupos mordem nos 40% e todos eles perderam essa boquinha nesse governo. E a mídia exerce o seu poder, financiada por esses grupos para minar o governo. E o que todos querem com isso? A volta de um governo que ofereça para eles, de novo, os famosos 40%. Aliás, quanto representa 40% no ano? Em 2020, isso representou 2,97 trilhões, ou seja, são 3 trilhões de motivos para não deixar o tamanho do Estado diminuir. E o discurso cola, com isso, já que soa tão bem o discurso igualitário, inclusivo da esquerda globalista. Quando eles oferecem essa igualdade de graça, eles, na verdade, vão confiscar o seu dinheiro para fazer o que eles acham certo para eles. Nesse exato momento, a sua liberdade de decisão sobre o produto do seu trabalho lhe é retirada e você passa a ser um escravo de uma causa que não necessariamente vai te trazer benefícios. Outro erro comum é acreditar que as falhas do mercado serão corrigidas pelo Estado. O que vemos na prática é que o Estado é o maior culpado pelas falhas do mercado e que em nenhum caso melhora o problema. Muito pelo contrário.